Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Queridos, é motivo de grande alegria, com tremor e também com temor em que eu estou nesse lugar. Muitos irmãos sabem que eu fujo do púlpito. Já são quase 22 anos de ministério, mas eu prefiro ficar no cantinho bem sossegado, recebendo. Mas quando o pastor ontem me avisou e me disse que eu poderia ministrar hoje, e também trazer um pouco das notícias, porque eu fui enviado pela igreja até Angola. Foram 30 dias, queridos, de trabalho árduo, mas acima de tudo, 30 dias também da presença do Senhor. Em nenhum dia sequer, amados, nenhum dia sequer, Deus deixou de nos abençoar. Eu estou falando de Angola, um país do continente africano, muitos irmãos conhecem, têm informações. E Angola é um país ainda que tem algumas dificuldades, só para os irmãos terem uma ideia. Angola é proibido abrir uma igreja. Isso começou a acontecer desde o ano de 2016. O governo proibiu. Não se pode mais abrir nenhuma igreja. Isso tem trazido uma dificuldade enorme. E quando Deus falou que eu tinha que ir para Angola, o meu passaporte, aí acho que muitos irmãos têm passaporte, o nosso de Angola está escrito profissão, né? E eu coloquei pastor. Porque é o que eu faço. Amém, queridos? Eu sou pastor, então eu coloquei lá pastor. No ano de 2015, nós já tínhamos feito esse trabalho de levar Bíblias em Angola. E eu acho que aí o governo colocou um pouco de olho sobre mim. E quando eu fui solicitar para comprar a passagem, de repente, a pessoa que estava cuidando disso, ele me disse: olha, pastor, você vai ter um probleminha, porque eles não querem deixar você entrar. Falei, uai, eu sou angolano, até onde eu sei, eu sou angolano. Como é que eles não querem deixar entrar? Claro que a gente foi atrás e descobriu que era essa a questão. E aí, então, coloquei também no meu coração, falei com o pastor. Então, o pastor disse, agora a gente vai te enviar. E a gente vai mandar Bíblias lá. E muitos irmãos contribuíram com isso. Eu quero agradecer. Os irmãos não têm a ideia onde é que esse material foi e quantas vidas já está alcançando esses materiais. Nós chegamos em Angola e de lá mesmo já começamos a distribuir para alguns pastores, só para os irmãos terem ideia. Uma Bíblia em Angola, a Bíblia de estudo é muito cara. E não são todos os pastores que têm essa facilidade de conseguir uma Bíblia. E era engraçado porque em todo lugar que nós passávamos, ou que eu passava, e o meu irmão, porque ele foi o meu motorista, meu irmão mais velho, e quando nós acabávamos de ministrar, parece brincadeira, irmãos, havia 15, 20 pessoas, eu chorava, porque eu só tinha talvez a única Bíblia que eu tinha naquele momento, não é? Nós fomos para o norte também, o norte de Angola, e lá foi um desafio enorme. Nós lá conseguimos também, pela graça do Senhor, pelo apoio dos irmãos, pela oração dos irmãos, também distribuir Bíblias lá. Alguns pastores também choraram, falaram, pastor, por que são só 3 Bíblias? Agora eu tenho que dividir. Olha, eu vou ficar sem, eu vou dar um para o professor de escola dominical, o pastor falando isso, porque ele precisa mais do que eu. E eu também chorei. Eu disse, Deus, eu sei que a igreja me enviou para cá. E eu sei que uma igreja que tem clamado por mim, uma igreja que tem orado. Mas nós não vamos parar de fazer esse trabalho. E nós ainda contamos com a igreja de Itaquera nessa missão. A nossa ideia é que pelo menos, não a capital, porque a capital, que nós já tem algumas questões mais práticas que eles possam adquirir, mas o norte, o sul, fora das grandes cidades, queridos, há uma necessidade muito grande de levar esse material. Angola não consegue produzir, aliás, é proibido a produção de material eclesiástico naquele país. Então eu peço encarecidamente que os irmãos orem por nós,
E nessas viagens que nós fizemos ao norte, eu fui até onde meus pais moram. Meu pai é de roça, meu pai gosta de roça. E nós fomos para lá visitá-los, dar um abraço a meu pai, porque fazia praticamente 4 ou 5 anos que eu não conseguia ver meu pai. A gente só falava. Foi um momento lindo de choro, também poder trazer uma palavra de Deus aos meus pais. De lá então nós saímos, fomos até cerca de 40 quilômetros do local onde meus pais moram, para nós também levarmos Bíblias para lá. E nós voltamos tarde naquela sexta-feira. Nós chegamos, dormimos, porque de sábado nós temos que sair de novamente para entregar em outras localidades. Quando nós voltamos no sábado, de noite, cansado, e nós dormimos, porque no domingo eu teria que ministrar na igreja onde os meus pais congregam, também um lugar onde eu tenho uma história, onde Deus tem tido misericórdias comigo. E aí depois de nós ministrarmos, nós temos que retornar para a capital, são quase 400 quilômetros até a capital. E nós acabamos tarde o culto naquele dia. E aí então aquela conversa, vamos sair, não vamos, não vamos. E meu irmão disse, olha, você pastor, você decide se a gente vai para a capital agora de noite ou não. E aí eu disse, a gente não vai. A gente vai dormir, vamos para a cidade. De lá então pela manhã a gente volta para a capital. Nós temos quase 7 horas de carro, estradas complicadas. E assim aconteceu. 5 horas da manhã daquele dia de segunda-feira nós saímos, praticamente andando 60 quilômetros. O carro deu problema feio. Deus é tão misericordioso que Ele nos fez parar numa cidade, não no mato, não no lugar onde não tivesse nada, nos fez parar numa cidade. Então meu irmão disse, olha, vamos deixar o carro aqui, a gente vai pegar transporte público, que é mais complicado ainda, e eu vou ver o que eu vou fazer, porque não temos seguro aqui, vai cobrir até aqui. E eu disse, será que não tem nenhum mecânico aqui? Resumindo, encontramos o mecânico deu um jeito, só que nós não tínhamos o dinheiro suficiente para nós pagarmos o conserto do carro. Falamos, e agora, meu Deus? E o banco que o meu irmão tinha o valor, naquela cidade não tinha. Então nós falamos, olha, vamos voltar novamente para a cidade, ou seja, voltarmos 40 ou 60 quilômetros, e nós pegarmos emprestado, e nós voltarmos aqui novamente para acertarmos com vocês. Então meu irmão deixou o seu celular, voltamos novamente à cidade. É ali que eu quero compartilhar com vocês como Deus cuida dos seus filhos. Nós chegamos até a casa de uma prima nossa, nós conversamos e pegamos o valor. De repente, naquela casa tinha uma senhora chorando. E nós perguntamos, o que estava acontecendo? A minha prima disse, olha, ela perdeu um ente querido na capital. Ela não sabe como é na capital, mas eu falei que vocês estão indo para a capital. Se vocês puderem, dê uma carona para ela. Falamos, amém, vamos embora. Só que assim que eu volto para pegar algo no carro, eu vejo debaixo do carro, estava vazando novamente o óleo. Então disse para o meu irmão, está vazando. O irmão disse, olha, vai dar para chegar lá e ele vai consertar de novo. E assim aconteceu. Resumindo, nós fomos até a capital. Por que estou contando esse testemunho aos irmãos? Aconteceram 3 coisas. Se naquele dia de domingo nós tivéssemos saído, pegarmos a noite toda andando, nós correríamos risco de vida, porque é muito complicado em Angola você andar de noite. Segundo, Deus é tão misericordioso que Ele nos fez parar na cidade já durante o dia. Terceiro, Deus nos manda voltar justamente para socorrermos uma senhora. Quando nós chegamos na capital, no caminho eu perguntando, orando com ela, eu disse, nós estamos orando por você. Ela então disse, olha, queridos, vocês não sabem, eu não tinha nenhum kwanza é o valor de Angola. Eu não tinha nenhum kwanza para ir até a capital. Eu simplesmente disse a Deus, Pai, eu te sirvo desde a minha adolescência.
Eu sei que essa pessoa que foi é muito importante para mim. Pai, eu preciso da sua interferência na minha vida. Eu preciso que o Senhor interfere para mim. Eu entendi que Deus nos manda voltar para socorrermos uma filha dele. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, em certos momentos, Ele vai te levar em caminhos que você não entende, para justamente fazer o que Ele bem quer na vida dele. Esse é o Deus que nós servimos. E eu continuo pedindo aos irmãos que orem por Angola. Angola carece muito das nossas orações. Angola carece muito, não só da nossa igreja de Itaquera, glória a Deus por isso, mas também das igrejas em geral. E eu queria compartilhar algo com os irmãos na noite de hoje. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Algo Deus colocou no meu coração, que eu queria compartilhar com você nessa noite. Vamos falar sobre algo que está no coração de Deus, que é o coração de Deus. Missões. Pai, nós somos dependentes de Ti, carentes de Ti. Poderíamos usar a palavra que Pedro disse: para onde nós iríamos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor é o nosso Deus. E nessa noite, Pai, nós abrimos o nosso coração para Ti, para a Tua palavra. Nós abrimos, ó Pai, o nosso coração para aquilo que é mais precioso de tudo que nós temos, de tudo que nós conquistamos. A Tua palavra é algo muito precioso para nós. É algo incalculável, imensurável. É a Tua palavra que nos dá vida, que nos orienta. É essa palavra que nós abrimos o nosso coração e nos prostramos diante dela. Enquanto a mim, Senhor, eu me remeto na palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: simplesmente somos servos inúteis, porque nós só fizemos aquilo que o Senhor nos manda fazer. Eu sou um homem falho, mas prove ao Senhor nessa noite usar a minha boca com as minhas limitações, com os meus erros. Eu me coloco diante de Ti, Senhor. Faça o Teu querer na minha vida, é o nome de Jesus. Amém? Eu queria convidá-los, sem perca mais de tempo, no Evangelho de São Marcos, o capítulo 16, o versículos 15 até o versículo 16. Eu creio que é uma lição ou um texto conhecido para a maioria de nós. Mas algumas verdades nutriram o meu coração enquanto eu meditava nesta palavra. Na minha versão diz o seguinte: Marcos capítulo 16, versículos 15 até o versículo 16. E disse-lhes, nesse caso Jesus falando: idem por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Continua o texto dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Queridos, eu quero nessa noite trazer algo desafiador ao seu coração. Como igreja, eu quero lhe desafiar sobre algo importante, sobre missões, sobre uma tarefa que o Senhor colocou a todos nós. Uma certa feita,
escutei uma frase na qual eu rebati. Eu estava numa conferência, alguém disse que, olha, missões estão no coração de Deus. Eu disse que não. Missões não está no coração de Deus. Missões é o coração de Deus. Missões é o coração, não está. A própria essência do próprio Deus é este. Prova disso que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. A primeira missão que Ele fez é dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E quando eu comecei a meditar este texto, eu entendi duas coisas. Que nós, como cristãos autênticos, ou você como cristão, tens, enquanto você viver sobre essa terra. Duas coisas só. Duas coisas nós temos como cristão, enquanto nós vivermos nessa terra, enquanto nós não formos ainda arrebatados, duas coisas nós temos como tarefas primordiais. Duas só. Só são duas coisas. E é sobre essas duas coisas que eu quero trazer a sua reflexão na noite de hoje. É sobre essas duas coisas que eu quero chamar a sua atenção na noite de hoje. A primeira coisa é conhecer a Deus. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é: eu preciso conhecer a Deus. Deva existir dentro de mim um relacionamento pessoal entre eu e Deus. A primeira coisa é esta: independentemente de quem você é, mas desde que você disse: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, já tens uma missão pessoal, individual, conhecer a Deus, um relacionamento vertical, você e Deus, é você e Deus. E a segunda coisa que nós temos que fazer, se a primeira coisa é eu conhecer a Deus, então a segunda coisa é eu fazer conhecer esse Deus. Eu preciso fazer conhecer esse Deus. Então eu entendi que existe um relacionamento também horizontal. Se o primeiro é vertical, é eu e Deus, então o segundo é horizontal. Eu preciso fazer conhecer esse Deus. Então nós temos duas coisas importantes. Independentemente de quem eu sou, independentemente de quem você é, nós temos duas coisas como cristãos autênticos. Eu digo autêntico. Como cristãos verdadeiros, nós só temos duas coisas: conhecer a Deus e fazer conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. E as pessoas precisam conhecer o Deus que eu sirvo. E quando nós começamos a falar de que é necessário eu conhecer o Deus que eu sirvo, então nós começamos a falar sobre intimidade com Deus. Diga para o seu irmão: intimidade com Deus. Muitos dos irmãos estavam no encontro de casais hoje, amém? Quem estava lá, diga aleluia. Agora só os casais, diga amém. O casal tem uma intimidade, certo, queridos? Se você não é casado, fecha os seus ouvidos, tá? Só para os casados. Existem coisas, existem nomes que só vocês sabem. Mentira ou verdade? Existem códigos que só o casal sabe. Irmão, você podia ficar lá ouvindo o que eles estão falando em código, só eles sabem, porque existe intimidade. Até existem nomes. Sabe quando o casal quer virar os olhos, aí tem crianças lá, não é? Não usam código, virar os olhos, o casal sabe do que eu estou falando, não é? Sabe virar os olhos aí? Só os casais sabem.
Existem códigos. Existem expressões e nomes que só os dois sabem. Porque existe uma intimidade. Alguns chamam de amorzinho. Quando alguém chama de amorzinho, vai depender do contexto que isso está envolvendo. Não é? Intimidade. E quando eu olho na palavra do Senhor, de que quando eu me disponho a conhecer esse Deus, eu começo a entender de que eu preciso conhecer o meu Deus na intimidade, eu preciso crescer na leitura da palavra de Deus, eu preciso crescer na comunhão, eu preciso crescer no jejum, eu preciso crescer em intimidade. Eu preciso amadurecer em intimidade. Conhecer a Deus é ir além simplesmente de você frequentar uma igreja ou você ler uma Bíblia. Quando você começa a entrar na intimidade, você tendo esse relacionamento com Deus, você não quer ficar nenhum momento sequer sem ter o seu devocional. Crente que não tem momentos de devocional é um perigo para a sociedade. Crente tem intimidade, tem devocional, tem momento de oração no quarto. Crente, ele lê a palavra, ele estuda a palavra, ele mergulha na palavra. Crente não é movido a qualquer vento, porque ele tem em Deus a sua essência, ele tem em Deus a busca da sua essência. É preciso termos intimidade com Deus. É preciso gastar tempo. É preciso sentar. É preciso mergulhar na palavra. É intimidade com Deus. É o meu relacionamento, eu e Deus. Quantos de nós não jejuam mais? Quantos de nós não tem tempo para ler a palavra? Quantos de nós não tem tempo de estarmos só a sós com Deus? Queridos, eu sou ruim para cantar. Os irmãos não têm ideia. Minha esposa sabe disso, minhas filhas sabem disso, mas eu canto. É meu momento com Deus. Cada um tem o seu momento. Eu me fecho lá no meu quarto, no banheiro, eu canto do meu jeito, eu choro, eu e Deus. É o meu momento com Deus. Eu preciso ter um relacionamento vertical, eu e Deus. Vamos voltar lá no texto de Marcos. Se você olhar o texto de Marcos, foi após a ressurreição do próprio Cristo. Cristo ressuscitou. E aí então ele se encontra com seus discípulos. E aí nesse encontro então vem a missão mais nobre. Então Cristo disse para eles: irem por todo o... Por todo o quê? Fazer o quê? Eu não posso pregar o evangelho se eu não tenho intimidade com Deus. Eu não posso entender de missões se eu não tenho intimidade com Deus. Está dando mais ou menos para entender a nossa reflexão, queridos? Eu não vou entender a tarefa primordial da igreja se eu, como cristão, não tenho intimidade com Deus. Não tem como. Então a primeira coisa que eu aprendo é esse relacionamento vertical, eu e Deus. E é bem verdade que o grande propósito de Deus, Ele já estabeleceu para nós. O que Deus fez? Ele manda o seu Filho para morrer em nosso lugar, glória a Deus por isso. Mas Ele vai além. Antigamente eu e você não teríamos acesso direto para falar com o papai. Quantos são pais aqui? Diga amém. Pais biológicos. Levante a sua mão.
O mais alto. O pai ou mãe, levanta, você que tem filhos, para ser mais específico. Você já imaginou o seu filho não poder falar com você, morando na mesma casa, mas ele tem que ter intermédio, aliás, alguém que vai intermediar para falar com você? Alguém já pensou isso? Você mora com seu filho em casa, e para esse filho falar com você tem que ter alguém que tem que intermediar. Eu não estou falando sinais de surdo, nada disso. Seu filho fala, você escuta, mas o seu filho não tem relacionamento para falar direito com você. Precisa de alguém. Assim éramos nós. Todos nós não tínhamos nenhuma condição viável para falarmos com Deus. Nós tínhamos que levar as nossas causas ao sacerdote. E aí então o sacerdote chegava e falava com Deus. Aí Deus falou, eu vou acabar com isso. Eu quero aproximar os meus filhos até mim. O que ele faz? O véu que nos separava, o que Deus fez? Oi? Agora eu e você temos livre acesso para chegarmos junto ao Pai. Agora nós podemos falar com Ele. Agora nós podemos chorar diante dos seus pés. Agora nós podemos falar, Senhor, olha como eu estou. Intimidade. É um relacionamento vertical. E não tem como chegar-se a Deus, não tem como você se chegar a Deus se você não tem sede de Deus. Se eu não tiver sede de Deus, não posso me aproximar de Deus. Salmos 42, o versículos 1. Eu preciso ter sede. O relacionamento vertical, eu e Deus, eu preciso ter sede de Deus. Olha o que o salmista diz. Assim, em outra versão diz, assim como o servo ou corça brama pelas águas correntes, assim suspiras. Em outras versões diz, assim tem sede a minha alma de ti. Eu preciso ter sede de Deus. Diga para o seu irmão, para se aproximar de Deus, você precisa ter sede de Deus. Quantos têm sede de Deus aqui? Diga aleluia. E é uma sede insaciável. A sede do verdadeiro cristão por Deus é uma sede insaciável. É sede, é desejo. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim diz o salmista, assim a minha alma tem sede. Queridos, quantos crentes, quantos discípulos não têm sede de Deus, não têm vontade de Deus, não querem se aproximar de Deus? Não tem como. Não pode. Eu fui pregar numa igreja metodista de um ex-colega de faculdade. E aí eu vi uma coisa surpreendente. Claro que talvez por falta de Bíblias ou não. Enquanto eu pedi para abrir a Bíblia, aqueles que tinham Bíblia, eu vi uma movimentação na igreja. Um correndo do lado que alguém tem Bíblia. Eu já estou praticamente há 20 anos aqui. O engraçado é que eles não fechavam a Bíblia. Nós aqui fizemos o contrário, não é verdade? Quando o pregador manda abrir a Bíblia, a gente lê e depois a gente faz isso, ó. Não é assim que a gente faz? É ou não é? A gente fecha, é engraçado, né? E eu prestei atenção que eles não fechavam a Bíblia. Tudo que você falava, eles estavam lá olhando. Eu disse, olha que vontade de conhecer o Deus. Olha que vontade de se aprofundar na palavra. Eu fui entender como salmista, a minha alma tem sede de ti. Quando nós temos sede de Deus, nós desejamos o próprio Deus mais que qualquer outra coisa. E eu vou mais além. Quando nós temos sede do próprio Deus, as bênçãos são simplesmente meras coisas, porque as bênçãos não vão fazer parte do meu relacionamento com Deus. E eu te explico por quê.
Eu te explico por quê. Quando eu tenho sede de Deus, quando o meu coração tem desejo de Deus, as bênçãos são meramente consequências. E eu te explico por quê. Eu não vou para Deus, eu não busco a Deus por aquilo que Ele vai me dar. Amém, queridos? Eu não venho para a igreja, porque agora todo ano eu vou ter um carro zero. Eu não venho para Deus porque agora Ele vai mudar a minha vida social. Eu não venho para Deus porque agora, olha, nada contra isso. Espero que os irmãos me entendam no nome de Jesus. Nada contra isso. Mas eu não vou correr para o altar do Senhor porque agora eu vou ter uma casa bonita no meu bairro. Isso não é o que me motiva. Isso não é o que eu quero de Deus. Deus tem muito mais do que isso para dar para a sua e a minha vida. Sabe o que Deus quer para você? Quando você começa a se relacionar com Ele de uma forma profunda, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer te chamar de filho. Ele quer te dizer que tu és meu e nada e nem ninguém vai te separar do meu amor. Não é por bens materiais. Não é por mais que, pelas misericórdias do Senhor, você é abençoado, você não pode se apegar àquilo. Você acha que Deus está simplesmente preocupado para te abençoar? Parece que nós somos tão miseráveis. Deus tem muito mais para dar para nós. Nada contra você buscar isso, mas tem muito mais que isso. Amém, queridos? Tem muito mais que isso. E eu começo a aprender ainda com Filipenses capítulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulos 3, o versículos 12 e o versículos 13 e o versículos 14. Não é que já a tenha alcançado, ou que seja eu, Paulo, dizendo perfeito, mas o que ele fala é o que prosseguir? É continuar. Já fui batizado já no Espírito Santo. Agora eu me tornei o crente mais poderoso da igreja. Agora eu tenho os 9 dons que a Bíblia fala. Então pronto, vou parar. Parece que nós atingimos uma certa perfeição, né? Não é assim? Diga misericórdia. Paulo disse, eu prossigo. Porque a minha sede por Deus não me deixa parar. A sua sede por Deus não vai te deixar parar. Você vai querer mais e muito mais de Deus. Quanto mais Deus vai te dar, mais você vai querer se aproximar dele, mais você vai para o monte, mais você faz jejum, mais você lê a palavra, mais você cria comunhão com os irmãos, mais você abraça os trabalhos da igreja. É muito mais. O apóstolo Paulo disse, não é o que já tenho alcançado, eu prossigo. Relacionamento vertical. Eu e Deus. Você está me entendendo? Para eu conhecer missões, para eu conhecer a tarefa primordial de Deus, eu preciso ter um relacionamento vertical. Eu e Deus. Quanto tempo nós levamos em oração? Alguém está aqui, diga amém. Quanto tempo nós gastamos em oração? Quanto tempo você gasta em oração no seu quarto? Qual é a única maneira que nós temos para falar com Deus? É através do quê? Existe outra maneira de você falar com Deus se não for pela oração? Existe? Não tem. Deus fala conosco de várias maneiras. Através do louvor, através da palavra, através do irmão que Deus usa em profecia. São N maneiras que Ele, Deus, tem para falar comigo. Mas eu, não sei os irmãos, mas eu só tenho uma única maneira de falar com Deus. Se eu não oro, eu não falo com Deus. Estou pegando pesado, irmãos? Se eu não oro, eu não falo com... E o crente que não fala com Deus não tem intimidade com Deus.
É simples. Se você não gasta tempo de oração, você não fala com Deus. Quanto tempo você leva de oração? Quanto tempo você gasta de oração? Só você. Acho que foi Mateus, que Cristo usa Mateus e fala, olha, vai no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. Não é verdade? Desliga o celular. Gente, celular é uma bênção. O negócio em certos momentos foi enviado do capeta. Em certos momentos. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Tem aqueles benditos grupos. Parece que se você não desligar o celular, escreva isso. Você fala, vou ter um tempo com Deus, de oração. Não desliga o celular. Você vai ver o que vai acontecer. Vão te mandar mensagem naquela hora. O fulano que você nunca viu há 700 e tantos anos, justamente naquela hora vai te ligar. Aí vê aquele bendito grupo que não para. Pique, 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 pique. É coisa horrível. Eu aprendi uma coisa comigo mesmo. O meu tempo de oração em casa é pela manhã. Por quê? Tem os meus motivos. Primeiro, a minha turma do barulho está na escola. Minhas filhas estão na escola. Desligo tudo em casa. Nada de celular. E aí eu fico, então meu tempo é o de Deus. Aí eu choro, aí eu me esperneio. Aí eu falo com Deus, conto as minhas falhas. Aí eu saio cantando, vou no corredor da casa, volto, levanto as... É meu tempo com Deus. Se eu não fizer isso, se eu não desligar o celular, eu vou ter problemas. Então o apóstolo Paulo disse, não é que eu já tenho alcançado, mas eu prossigo, eu não posso parar. A minha intimidade com Deus não me deixa parar. A sede que eu tenho por Deus não me deixa parar. Eu prossigo, não é que eu já sou perfeito. Tem oração, estamos juntos. A outra coisa que também o apóstolo Paulo, ou Lucas, escreve, está em Atos capítulos 20, versículos 24. Eu queria compartilhar com vocês. Olha que Lucas escreve. Esse é lindo, irmãos. Esse texto, ele fala muito no meu coração. Ele diz o seguinte: mas em nada tem o quê? Oi? A minha vida por... Queridos, é lindo falar, não é verdade? Em nada tenho a minha vida por... Será? Mas ele tinha uma intimidade tão profunda com Deus, em que ele disse, em nada tem por precioso a minha própria vida. Se eu tiver que morrer por evangelho, eu vou morrer. Se eu tiver que passar fome, eu vou passar. Se eu tiver que perder tudo por evangelho, eu vou perder. Será que você está disposto a isso? A perder tudo por evangelho? Você está? Se nós não estamos dispostos, é porque nós ainda não temos sede desse Deus. Por isso que ele disse, em nada tenho por precioso o quê? A minha própria vida. Posso perder o carro aqui de manhã. Acho que foi o pastor Campos que disse, ou o pastor Marcelo. Gente, a gente tem cada coisa na caminhada cristã, só a misericórdia de Deus. O seu carro quebra porque você não faz manutenção, não é? Aí você começa a repreender o diabo. Não é assim que a gente faz. Ó, o capeta que está me impedindo de caminhar. Eu te repreendo nessa hora. Sai do meu carro. Meu carro. Você que nunca fez manutenção, o que o diabo tem a ver com isso? Nada. Não é verdade? O diabo tem uma coisa a ver com isso? E você que não fez. Assim somos nós como crente. Agora imagina Deus falar, filho, eu vou tirar de você esse Audi. É Audi que falam, né? Aquele carro caríssimo. Imagina 2019. Você comprou um Audi 0 quilômetro. E aí Deus fala, filho, dá esse carro para mim.
Você fala, Deus, cá entre nós, eu e você, tudo sim, menos isso. Tudo sim, menos o meu. Você não está ainda pronto, você não tem sede de Deus. Não tem. Uma vez nós recebemos alguém em casa, e assim, nada contra, mas você liberar o seu quarto para alguém dormir, o negócio é brabo. Não é verdade? Você fala, cara, vai dormir na minha cama e eu vou ter que dormir no sofá? Você pensa 10 vezes. Mas você entende o evangelho e fala, por nada tenho por preciosa a minha própria. Tudo que eu tenho, diz o Davi, tudo que eu tenho vem das tuas próprias mãos. O Senhor é que me deu. Então a cama está aí, o quarto está aí. Fique à vontade, né? Glória a Deus por isso. Se eu ainda não cheguei a esse ponto de me liberar, é porque ainda não tenho sede de Deus. É porque as coisas ainda são mais importantes do que o meu relacionamento com Deus. A outra coisa que eu aprendo, se a primeira é vertical, a segunda coisa é horizontal. Eu conheci Deus, tenho intimidade com Ele, agora eu preciso fazer conhecer esse Deus. Ali é que o bicho pega. Ali é que o bicho pega. É ali que nós vamos olhar hoje para a nossa sociedade. E nós falamos, a sociedade vai de mal para pior. Quem nunca falou isso? Até eu já falei. Aí quando eu vejo aquelas coisas na televisão, eu faço parte um pouco do movimento político, né? Eu sou daquele que às vezes coloco lá no Facebook mesmo, tá, pum. Eu me expresso politicamente falando. Não tem nada contra. Quem é do amarelo, quem é do verde, quem é do azul. Eu tenho as minhas posições políticas. Eu sou um ser, sou um cidadão. Certo, queridos? Eu tenho as minhas posições. Ah, nossa, pastor gosta daquele. Meu Deus do céu. Eu falo, não, querido, eu também sou cidadão. Eu também tenho as minhas preferências. Eu analiso. E até a gente tem uma discussão lá no Facebook, né? Para quem está na minha página sabe disso. Eu às vezes falo um negócio pesado mesmo. Eu falo, irmão, você é do capeta, né? Porque você está vendo isso aí, claro que com todo o respeito. Uma coisa que nós não temos a capacidade de imaginar, de que o meu relacionamento, ele precisa ser. Se eu falei vertical, então agora é horizontal. Ou seja, quando Cristo chama os discípulos e diz, olha, idem por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, ele estava dizendo o quê? Um relacionamento o quê? Oi? Horizontal. Quem tem que fazer discípulos? Alguém está aqui, diga amém. Quem tem que fazer discípulos? Eu. Não tem como eu fazer discípulos se eu não entendo o Deus que eu sirvo. A humanidade sim está caminhando cada dia mais por situações cruéis. E nós como igreja simplesmente olhamos aquilo e nós não entendemos absolutamente nada. Eu quero te chamar a atenção duas coisas. A única responsável por tudo isso que a sociedade tem vivido e passado é a igreja. É pesado, mas é verdade. 1 Crônicas diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? E fazer o quê? O que vai acontecer? Quem vai ouvir? O clamor de quem? E qual será a resposta de Deus? Vai sarar a nossa? É uma promessa verídica ou é ilusão? Oi? Verídica.
A única instituição que pode mudar a sociedade é a igreja. Eu e você. Não são as organizações mundiais. Não. O mundo a cada dia há rumores de guerra. E é engraçado porque a cada ano parece que acontece uma nova epidemia. As tecnologias se multiplicam, mas cada dia mais o mal continua aparecendo na nossa sociedade. O mal continua aparecendo. Há pessoas esfaqueando outras pessoas. É porque há o pecado. E qual é o antídoto do pecado? É o evangelho. E quem é o responsável para anunciar o evangelho? Sou eu e você. Eu e você somos responsáveis para anunciarmos o evangelho. O antídoto do pecado é a proclamação do evangelho. Não adianta nós clamarmos pelas Nações Unidas. Olha, não vai adiantar. Mas quando a igreja se levanta e disse que nós temos uma missão de proclamar o evangelho, Deus vai ouvir lá do céu. E Ele vai vir, vai sarar a nossa terra. Missões não está no coração de Deus. Missões é o coração de Deus. O coração de Deus pulsa por isso. E quando você olha o mesmo texto, olha o capítulo 16 do mesmo Evangelho de Marcos, a gente não vai longe. Olha o 17. Você gosta de milagres? Você gosta de milagres? Então vamos olhar o versículo 17 do capítulo que nós estamos lendo. 17. Olha o que diz lá, o versículo 17. Olha aí. Está aí? Tem mulheres nesse lugar? Tem mulheres nesse lugar? Olha o que diz o versículo 17. Estes sinais. Quais sinais? Oi? De milagres. Ah, olha, está aparecendo um anjo lá que está fazendo milagre. Aí eu vou sair correndo atrás. Gente, eu me mato de rir. Eu me mato de rir. E são crentes já, sabe assim, que viram a arca de Noé. Não é? Talvez não viu, mas viu a lama, pelo menos. São crentes que conhecem a palavra de Deus. Aí escuta, olha, lá no Parque Savoy apareceu um profeta que faz cair, sei lá do céu o que é. E aí sai correndo atrás de profeta. Diga misericórdia. Não, querido, pelo amor, não faça isso. Não faça isso não. Esses sinais vos seguirão quem? Quando você fizer o quê? Quando você anunciar a palavra do... Aquele seu colega que está lá no serviço, que quer puxar o seu tapete. Alguém tem um desse aí? É. Diga glória a Deus. Senta com ele, fala do amor de Cristo para ele. Diga para ele que o meu Senhor te ama. Que o meu Senhor te ama. Senta com ele. Medita com ele a palavra do Senhor. Você tem a melhor ferramenta de mudança de vida. A palavra de Deus. A melhor ferramenta. Você senta com ele. Na Revolução Cubana, quando Fidel Castro faz o maior golpe em Cuba, primeira coisa que ele fez, por isso que eu não gosto do comunismo. Os irmãos já começam a entender minha posição política. Para mim, comunismo só tem uma coisa que ele pauta: é banir da mente do ser humano a existência de Deus. Você pode ver toda a história do comunismo, toda ela. Quando Fidel Castro criou o golpe em Cuba, primeira coisa que ele fez, perseguir os evangélicos. Perseguir todos aqueles que pregavam a palavra de Deus. Há uma história linda de um grande missionário chamado Hernández. Hernández era um pastor batista que pregava a palavra de Deus em Cuba. Pegaram ele pregando a palavra de Deus. Disseram para ele: Hernández,
Acabou as suas mentiras. Você não pode mais falar desse Deus. Você cale de pregar sobre esse Deus. Hernandes disse, eu não posso me calar. General pega Hernandes, pega os seus filhos, pega a esposa, amarram o missionário e disseram para ele, Hernandes, você tem uma escolha, ou você para, ou você perde a sua família. O que Hernandes fez? Eu não posso parar de pregar. Eu não posso parar de falar do amor de Cristo. O general pega o filho de Hernandes, bem em frente de Hernandes, deu um tiro na cabeça do filho. O filho morreu. Hernandes, te resta um filho e a esposa. Hernandes, pare de pregar. Não posso parar de pregar. Pega um segundo filho, um tiro na cabeça. Hernandes, para, eu não posso parar de pregar. Foram para a esposa. Hernandes, para, eu não posso parar de pregar o evangelho. Matam também a esposa, à frente de Hernandes, o missionário. Perdeu os 2 filhos e a esposa. Chegaram para ele, Hernandes, pare de pregar. Então Hernandes canta a estrofe que muitos de nós conhecemos. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto mais. Não importa o que tem que acontecer com você. Abandonar a Cristo já? Então Hernandes recebe um tiro de fuzil bem na testa dele, cantando. E eu creio que os anjos lá no céu celebraram, dizendo, seja bem-vindo ao seio do pai Abraão. Seja bem-vindo. Missões é inegociável. Eu não posso negociar o meu caráter com Cristo por nada. Se eu tiver que perder tudo por amor a esse Deus, eu perco tudo. Mas jamais eu vou negociar o meu amor por Deus. O crente autêntico, jamais ele negocia o seu amor por Deus. Jamais ele abre mão do Deus que ele serve. Se ele tiver que perder o emprego, ele vai perder. Mas ele nunca vai abrir mão de declarar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todos. Jamais vai deixar de declarar de que um dia todos os joelhos hão de se dobrar e simplesmente vão declarar: só o Senhor é Deus. Maranata, vem o Senhor Jesus. É o evangelho, é inegociável. Perca tudo. Perca tudo. Mas nunca abre mão daquele que morreu na cruz por você. Que repito, perca tudo. Perca os bens. Perca a influência social. Mas nunca abra mão daquele que morreu na cruz por você. Nunca abra mão. Apóstolo Paulo diz: tudo passa. Não é verdade? Tudo passa. Eu queria te convidar nessa noite. Falamos do relacionamento vertical. Eu preciso ter esse relacionamento diariamente com Deus. Deve ser inegociável. Missões é isso. E depois o relacionamento horizontal. Eu preciso fazer conhecer esse Deus. Salmos capítulos de número 96. Todos precisam conhecer esse Deus. Olha o que ele disse. Cantai o quê? Ao Senhor um cântico. Cantai ao Senhor, todos os que? Os moradores da... O versículo 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação, de dia em dia. Anunciai entre as nações o que é a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Esse é o Deus que
nós servimos, todos hão de saber que Ele é Deus. Eu queria te convidar. Eu queria te convidar nessa noite. Vamos fazer conhecer esse Deus. Missões é isso. É amar aquilo que Deus ama, vidas. Seja aqui, só para trazer um dado, da Grande São Paulo. Vocês sabem qual é a cidade menos evangelizada da Grande São Paulo? Alguém sabe aqui? Levanta a mão. São Caetano do Sul. A cidade menos evangelizada da Grande São Paulo é São Caetano do Sul. Anda em São Caetano do Sul, tu verás uma coisa que eu vou te falar. Nas principais avenidas de São Caetano do Sul não tem igrejas. Pasme, é próximo da gente. E nós estamos aqui. Quando você olha para Maranhão, o estado de um ex-presidente, não há lugar onde tem mais macumbeiros do que no Maranhão. E olha a miséria do Maranhão. Fala, tem mais macumba na Bahia. Mentira, é no Maranhão. Alguém já foi? Alguém do Maranhão aqui? É lugar complicado. E nós cruzamos os nossos braços porque nós não nos interessamos. Juazeiro do Norte. Alguém já foi lá no negócio do Padre Cícero aqui? Levanta a mão. Você sabe do que eu vou te falar. Você vai em Juazeiro do Norte. Primeira coisa, em qualquer lugar que você tiver de Juazeiro do Norte, ou Cariri, sei lá, você vai ver aquele camarada, Padre Cícero. Quando você chega lá, você encontra um monte de mendigo em volta. Monte. Porque foram fazer peregrinação lá, ou pagar a promessa, e não conseguiram voltar. Estão lá. E tem uma casinha do lado, irmãos, é a coisa mais nojenta. Você vê um monte de gente indo para aquela casinha, bebendo água no mesmo copo. Estou falando de Juazeiro do Norte, Ceará. Bebendo no mesmo copo. Pegando água lá, todo mundo bebendo no mesmo copo, porque se acredita que aquela água foi a água que o Padre Cícero bebeu. E toda pessoa que beber daquela água, todos os seus males vai passar. A gente está aqui. Aqui no Ceará, pertinho da gente. É só 2 horas de avião. É você entender que vidas estão perecendo, porque nós não estamos proclamando a palavra viva e eficaz. Queria te convidar a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei se você entendeu a palavra do Senhor nessa noite. Eu não sei ao sair daqui qual vai ser a sua postura. Mas o Senhor nos leva nessa noite à reflexão de que nós temos uma missão primordial, que é proclamar a palavra do Senhor. Deixa o Senhor te usar nessa noite. Diga para Ele, usa-me, Senhor.